Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Para quem não me conhece, meu nome é Williams e neste vídeo estarei falando sobre duas formas diferentes de se compreender a consciência e também a possibilidade de dispositivos computacionais, algoritmos, modelos de inteligência artificial terem consciência. Então, se você interessa sobre esse assunto, tanto sobre inteligência artificial quanto o estudo e análise da consciência, acompanhe esse vídeo até o final. Então, vamos começar então tentando separar os dois tipos de consciência. Primeiro tipo, a consciência objetiva. O que é a consciência objetiva? De uma forma simples, é aquela que você consegue descrever o estado de consciência usando a linguagem. Então, vou dar um exemplo. Atualmente estou gravando um vídeo. Então, eu tenho consciência disso e eu consigo descrever usando linguagem. Então, quando eu consigo descrever um fato, então eu tenho a consciência de um fato descritível, isso é uma consciência objetiva. Agora, existe a consciência subjetiva. A consciência subjetiva é aquela que você não consegue descrever com a linguagem. Você apenas sente, você apenas experimenta, tem, né, acesso à experiência desse evento, né, dessa sensação, mas você não consegue descrever. O máximo que você consegue é transferir uma mensagem para outro ser também consciente e que ele possa de alguma forma converter aquele sinal que você mandou, né, para fazer um mapeamento para uma sensação que ele também sente. Vou dar um exemplo. A dor. A consciência da dor não pode ser descrita. Nós temos uma palavra, né, que é utilizada para não para descrever. A palavra dor não descreve a sensação de dor, ela apenas é um símbolo, né, que nós, seres conscientes humanos, utilizamos para englobar ou tentar rotular, melhor dizendo, a sensação da dor. Mas eu não consigo descrever o que é a dor. Né? Eu consigo atribuir adjetivos, né, palavras que tentam se aproximar do que é a dor. Sofrimento, é uma coisa ruim, mas eu não consigo descrever, eu não consigo utilizar um texto, uma linguagem, uma fala, nada vai conseguir descrever essa sensação. Então, por exemplo, a consciência que nós temos da dor é uma consciência subjetiva. Você não consegue descrever e você não consegue transmitir a mensagem direta da dor para um outro ser. Outro fato muito interessante sobre a consciência subjetiva é que apenas você só consegue transferir, só consegue compreender por símbolos o que representa aquela sensação, um ser que já sentiu aquela sensação. Por exemplo, a dor. Se eu falar a palavra dor, vamos imaginar, inclusive existe até algumas pessoas que não têm a sensação de dor, tá? Então, se eu chegar para essa pessoa e falar bem assim, eu estou sentindo uma dor imensa, essa pessoa não vai ter noção do que eu estou falando, porque ela nunca experimentou algo como a dor. Então, por exemplo, um algoritmo de inteligência artificial, ele pode ter um conjunto de rótulos para tentar descrever a dor, né, o que poderia ser a dor, mas ele não faz noção do que é aquilo. Tem apenas um conjunto de rótulos que descreve a sensação, né, que descreve entre aspas, né, é um conjunto simplesmente de atributos, de atributos rótulos, e não de atributos próprios da sensação da dor. Existem diversas outras sensações, por exemplo, a sensação de frio. A gente consegue descrever o fato, o fenômeno que causa a sensação de frio no nosso corpo. A temperatura baixa, né? A temperatura baixa, o nível de agitação das partículas, vai causar a sensação de frio. Só que a gente não consegue dizer o que de fato é o frio, que a gente sente. A gente sabe o que causa essa sensação, mas a gente não sabe o que é. Alguns podem contra-argumentar dizendo, não, o frio ele é desencadeado, ele é codificado internamente no nosso cérebro por meio de uma descarga
né, de impulsos elétricos ali, também representado por alguns hormônios, né, uma descarga de hormônios é, que o nosso cérebro ali utiliza para codificar essa situação de frio, beleza, mas ainda continua sendo um fenômeno. É um fenômeno. Qual que é o fenômeno nesse caso? O fenômeno deixa de ser a baixa temperatura e o fenômeno passa a ser a, a movimentação de hormônios dentro do nosso cérebro. Então, o fenômeno movimentação de hormônios dentro do nosso cérebro causa, desencadeia, representa a sensação de frio, mas não é o frio. Então, da mesma forma como eu voltando ali no exemplo da dor, né, da consciência da dor, você consegue utilizar palavras e você consegue, por exemplo, dizer, não, a dor, ela é uma resposta eletromagnética, é uma resposta no meio por formas de hormônio, né, que o nosso sistema nervoso transporta para o nosso cérebro para representar que existe uma situação de perigo e tudo mais, beleza, mas isso apenas é o fenômeno. Qual que é o fenômeno aqui? O fenômeno é o transporte de informações por meio do sistema nervoso para chegar até o cérebro, numa codificação, vai conseguir um conjunto de processos e que vai desencadear a sensação de dor, mas ainda não é a dor. Isso aí é apenas o fenômeno que representa, que codifica, que faz, entre aspas, a transferência de uma ocorrência no mundo real para uma ocorrência, para um mapeamento, né? É um mapeamento de uma ocorrência do mundo real para uma consciência subjetiva, é apenas um gatilho. Então, tudo isso, desde o próprio ocorrência no mundo, a transferência de neurônios, a transferência de hormônios, né, que é representado pela rede de neurônios ali dentro do cérebro humano, não é o fato em si, nem é o próprio elemento, não é o fato em si, não é a sensação em si. A sensação ela é sentida apenas no âmbito da consciência subjetiva. Então, se você imagina uma forma que dá para a gente tentar descrever alguma parte, né, tipo da consciência objetiva, no final das contas a gente vai acabar chegando em um fenômeno externo, ou dentro, mesmo que ocorra dentro do cérebro, mas é apenas um fenômeno que ainda não chegou ao nível da consciência, é apenas um mapeamento, né? Então, essa é a diferença, né? Eu acabei me estendendo um pouco mais na parte da consciência subjetiva, porque, como eu mesmo disse, são eventos que a gente não consegue descrever. Então, o que eu estou tentando fazer não é descrever a consciência subjetiva. O que eu estou tentando é diferenciar, né, a consciência subjetiva, estabelecer um limite, entre aspas, entre o que é objetivo e o que é subjetivo. O máximo que a gente consegue fazer, consegue realizar com relação à consciência subjetiva é isso. Então, e o que é a existência de fato? A existência de fato da nossa consciência, ela ocorre apenas no nível subjetivo. No nível objetivo é apenas mapeamento que existe entre os fenômenos do mundo real para o nosso mundo, para a nossa realidade interna. É um mapeamento entre o mundo real e externo para a nossa realidade interna subjetiva. Então, os fatos são realidades, os fatos são, né, são realidades que a gente representa por meio de uma consciência. Na verdade, seria parecido com o que um algoritmo faz. Por exemplo, o ChatGPT, quando você está dialogando com ele, ele tem, entre aspas, consciência do fato de estar dialogando com alguém, né? Então, ele, com o tempo, ele consegue, por exemplo, inclusive perceber a reação do usuário conforme os outputs dados pelo modelo. Então, o modelo gera um conjunto de outputs, esse conjunto de outputs vai alterar os inputs do usuário para o modelo de inteligência artificial, e isso, inclusive, ele pode ter parecido com a autoconsciência, né? Porque ele vai ter consciência do fato de que seus atos estão interferindo no mundo externo. A diferença é que a
consciência dos fatos ali está apenas na codificação objetiva. O modelo em si não tem nenhum tipo de sensação sobre o fato do que está acontecendo. Certo? Ele tem apenas um estado interno que representa o estado externo da realidade. Ou seja, ele consegue saber, ele consegue ter um conjunto de variáveis que diz para ele qual está sendo o resultado das ações, né, daquele modelo no mundo externo. Então, só para ter um exemplo assim mais claro, né, imagine um robô que ele não saiba que está num determinado local, mas ele tem informações sobre aquele local. Então ele tem sensores naquele local, mas ele pode estar ou não naquele lugar. Aí esse robô faz o quê? Ele emite um conjunto de sinais. Num dado momento, esse robô, por meio dos sensores, capta esses sinais e realiza um processamento. E dentro desse processamento, ele percebe que aqueles sinais que ele captou só podem ser os sinais que ele mesmo emitiu. Então, se ele captou um sinal que ele emitiu, isso significa necessariamente que ele está naquele ambiente. Então a gente pode ter a impressão de que ele é autoconsciente, porque ele tem informações conscientes sobre o fato de ele estar em um determinado lugar. Então ele teria autoconsciência. Mas isso seria uma entre aspas, autoconsciência. Por quê? Porque a autoconsciência, de fato, é a consciência do fato de estarmos conscientes. Então, eu sou um ser autoconsciente porque eu estou ciente do fato de eu ser consciente. Então, não é só o fato de eu estar ciente sobre a minha... não é só sobre eu estar consciente de algum fato. É a minha consciência, é a consciência de eu estar consciente. Eu sei que eu sou um ser consciente, então eu sou autoconsciente. Então, o que vocês acham? Seria possível um modelo de inteligência artificial, um algoritmo, ter a consciência, representar essas sensações de consciência subjetiva que a gente não consegue nem descrever usando a linguagem? Qualquer tipo de linguagem que você tente pensar, não é possível descrever. O que a gente consegue, por exemplo, os artistas, os escritores, eles fazem escrevem um texto que eles sabem que, ao ler aquele texto, o autor vai ter uma sensação parecida ou equivalente à sensação que ele queria transmitir para o leitor. Então a gente imagina que ele que ele conseguiu descrever aquela sensação. Não. Ele apenas sabe que ele passa um conjunto de símbolos que ele sabe que pode ou não desencadear as sensações que ele gostaria que o leitor tivesse. Então ele não está nesse caso codificando, descrevendo aquelas sensações. Ele apenas passa uns símbolos que podem desencadear. Então é isso, pessoal. Nesse vídeo era o que eu gostaria de falar. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar seu like, de comentar também e compartilhar. Até o próximo.